Qual é, rapaz? Calma aí que eu tenho que escutar. Sempre bom, pelo menos, escutar um hinozinho desse aqui, que ó, maravilhoso aqui pra mim, tá? É terapêutico, eu diria, escutar essas músicas. Também nostálgicas. Bom, como vocês podem ver, então vamos voltar na análise de tudo. Então, ontem ainda teve patch notes, como a gente viu, né? Lemos aí o 17886, não, 1782 na realidade. Patch notes aí que veio com algumas mudanças, então vamos ver, né? Ainda não cheguei a ver o competitivo de forma direta. Vamos esperar mais um tempo, para depois realmente discutir mais. De repente eu falo no começo de um vídeo introdutório aqui, para análise de tudo, né? Só para ver aqui que, né, minhas considerações ainda assim. Então fiquem ligados aos próximos vídeos que vão aparecer. Mas vocês vão ver então e vamos falar sobre Nathan na análise de tudo. Ladies and gentlemen, cara, um dos grandes memes até mesmo, né, que o pessoal brinca comigo, da comunidade, que é explica pra mim a passiva do Nathan. Algo que aconteceu, né, um tempo atrás, expliquei, e ninguém entendeu nada, ou a galera entendeu e fez desentendido, e começou uma bola de neve em questão disso, né. Mas, aproveitar que a musiquinha até deu uma pausada, e vamos falar tudo sobre o Nathan. Ele que é aí realmente tem mais uma força, uma confiança a mais recente, né? Para quem acompanha o cenário brasileiro, está acontecendo a Last Victory, né? Que inclusive vou deixar até para vocês aí o link para vocês acompanharem o campeonato. Cara, tá bem divertido. Muitos times aí profissionais de Tier S da nossa NPL Brasil estão lá, então vale a pena dar uma conferida, ainda mais para esses metas novos que estão acontecendo. Inclusive o time da secretária, né, que é a DreamHack Ice, que é lá de fora, estão aqui jogando com um ping horrível praticamente, será? Não sei se é mais de 100 de ping, como é que eles funcionam. Não sei se eles vieram pra cá, sendo sincero, não manjo muito da galera aqui. Mas vamos fazer então aquela destrinchada. Pra quem não conhece, a análise de tudo praticamente é um vídeo em que eu falo sobre tudo possível do herói, leio as habilidades, dou aí meus pontos de vista sobre, forma profissional, emblemas, o que eu acho sobre. Dou aí opiniões também sobre. A gente vai assistir um pouquinho de lives da galera que tá assistindo. Faço análises comparativas aí a outros heróis da mesma função. Então, tudo isso vai se incrementando aí ao decorrer de tudo que a gente vai falando aqui, beleza? Então, vamos direto nessa aí. Eu já vou até deixar no esquema aquela lista maravilhosa de heróis, tá bom? Que a gente pega aqui por nome. Vou pegar por Holies. Holies, Molies. Assassinos lutadores, magos, marksmans. Deixa eu ver se tá por aqui. Deixa eu ver se ele se encontra por aqui no caso. Acredito que sim, né? Deveria. Aqui. Nathan. Vamos pegar a Kimi, que também é meio que um DPS, né? Por assim dizer. E vamos pegar uma situação de Hypercarry também na mesma forma, que eu não peguei faz um tempo. E dá pra analisar também que é a Melissa, tá? Deixar logo no esquema aqui, pra todo mundo ficar tranquilo. Tirar essas propagandas chatas aqui que me enche o saco, que não me paga. Brincadeira. Acho justo aí, deixem as propagandas, tá? Não sou a favor da Adblock. Assisto tudo, tem que ajudar aí a galera. A galera precisa disso aí pra dar aquela sobrevida também. Quem vive de YouTube, etc. Acredito isso, né? Pelo menos é o que eu penso sobre. Se você não, relaxa, não vou ficar bravo com você. Vamos lá. Primeiro, ops, clique errado. Aqui. Primeiro, vamos falar diretamente sobre ele, Nathan, o mais favorito de Diena, comentarista da MPL já por muito tempo também, MPL3, MPL4. Ela tá participando da Last Victory também, se não me engano. Né? Acho que ela vai ser narradora, não lembro agora. Vamos lá. Vamos de atirador, acho que eu tenho. Eu tenho Nathan? Tenho Nathan. Ufa, tenho Nathan, família. Olha só. Tá aí a apresentação de destaque dele. Ele meio que é um cara que, como eu posso dizer, tem as atualizações do eu dele. Eu não sei se ele é meio gingado de viagem no tempo. Vocês me pegaram um pouquinho desprevenido que eu não sei muita coisa sobre a história do Nathan. Mas como eu sempre digo, se vocês têm curiosidade e querer saber um pouco mais sobre ele, só deixar aí realmente sua mensagem que eu faço aí vídeos separados. Não vou fazer tipo tudo na análise não, que deve ficar muito grande, mas aí eu faço tipo um dia, eu vou lá e pego e faço uma história mais divertida, por assim dizer, mais interativa. Beleza? Então vamos lá. Nathan veio aí com uma data bem mais recente, né? Eu lembro dele, deixa eu ver aqui, ó, julho de 2021, tá? Ele não é um personagem de tanto tempo assim, não tem tanta idade, ok? Ele é bem recente, por assim dizer, comparado a muitos heróis, né? Por mais que aí já faz aí tá fazendo 2 anos de aniversário daqui a pouco.
mas ele ainda assim é bem tranquilo. Uma gameplay que não é tão diferenciada assim, mas tipo assim, é um pouco inovadora para o estilo de jogo, naquelas, né, por conta desse atributo de passiva que ele tem. Foi algo inovador, entre aspas. Mas ainda assim que tem muitas coisas, características até mesmo, que já foram usadas e utilizadas de outros heróis. A gente vai destrinchar um pouco aí nesse momento de jogo. Nathan já é um, como eu já disse, já é um cara com 2 anos de skin, então normal, quando lançou ele veio com essa skin azulzinha, né? Meio, como é que eu posso dizer? O que eu posso falar? Meio que Sherlock Holmes da época, sabe? Skin de época. Mais ou menos dessa temática, eu posso dizer. Um pouquinho mais evoluída, né? Como se fosse um steampunk, entre aspas, né? Pela condição da tecnologia, se fosse essa revolução. Ganhou uma skin Elite, tranquilamente também. Ele tem muitas ideias divertidas sobre skins, tá? Não vou falar, não vou mentir não. A questão sobre os efeitos. Ainda mais sobre o relógio aqui que fica correndo atrás dele. Se é um relógio isso aqui, eu posso estar enganado. Recebeu o skin do Membro Estrela. Essa aqui eu lembro, tá? Muito tranquila também. Galera que paga mensal aí pelo Membro Estrela, vale a pena. Bem divertida. Veio com os efeitos meio... Como é que eu posso dizer? Mais... Tecnologia de futuro, sabe? Meio 1001. Meio games mesmo, enfim. E ganhou uma Collector ainda recente, né? Que é literalmente uma das skins mais bem trabalhadas dele. Tanto que tem até um efeito na Ultimate dele, né? Nesse Sol e Lua, que é tipo um portal, saca? Abre um portal muito bonito entre ele. É cheio de efeito. Então, pra você que tem um celular bom contra inimigos que não tem um celular bom, usa a Ultimate pra travar tudo, entendeu? Tá me entendendo como é que funciona a brincadeira? Não faça isso, né? Mas ainda assim. Vem esse estado yin yang, mais ou menos, nesse dia e noite. É uma loucura, é uma loucura. Muito bonito. Tem muita coisa aqui. Dá até pra ver aqui, ó. Mudança da dublagem, ação especial, som de habilidade, exibição de cenário, novos efeitos, exibição de animação, aparência, tudo que você imaginar já tem. Beleza? Então, vamos voltar aqui à skin padrão e vamos destrinchar sobre tudo que vocês precisam saber. Obviamente que primeiro é a passiva que a gente tem que ler tudo. A teoria de tudo. A passiva dele, no caso, que tem efeitos de ataque em 70%. O tempo nada mais é do que o narrador do espaço. Nathan ganha acúmulo de emaranhamento cada vez que ele ou seu clone reverso, tá? Ele funciona bastante com isso, acertaram um inimigo com uma habilidade, podendo acumular até 6 vezes. Cada acúmulo dura 5 segundos e concede 7,5 a 15% de velocidade de ataque adicional e 7,5% de velocidade de movimento. Os projéteis de ataques básicos de Nathan retornarão a ele após atingir o alcance máximo. Lembrando que é o estilo de várias passivas aqui. Uma são os stacks que a gente vai falar sobre daqui a pouco, e esse aí que é realmente um estilo de ataque básico dele. Bom, opa, foi mal aqui, né? Vai dar não. Básicos retornarão a Natan com alcance máximo, causando 45 mais 50% de ataque físico total, mais 70% de ataque mágico total de dano mágico. Nessa parte é o que pega o pessoal desprevenido. Né? Mas vamos ler de resto, adicional. Nos inimigos ao longo do caminho. Herda uma parte de efeitos de ataque. Tá? Esse herdar é outra coisa que também a gente vai explicar sobre. Os conhecimentos de Nathan sobre mágica e tecnologia permite a ele converter 100% do seu roubo de vida físico em roubo de vida mágica. Tá. Naturalmente, o Nathan ele tem um estilo de gameplay um pouco mais diferente dos habituais Gold Laners que a gente fala. Porque geralmente quando a gente imagina um atirador ou um DPS, geralmente ele não é um DPS mágico. Mas o Nathan ele se beneficia dessas coisas. A ideia principal é que o Nathan tem uma força de dano por segundo muito alta. E a conversão dele já é uma coisa complicada. O Nathan é um cara híbrido. Ele pode fazer tanto itens de dano físico quanto itens de dano mágico. Lembrando que tudo que ele for todo tipo de dano que ele for acumular, independente de seja dano físico ou mágico, vai ser dado no alvo, né, no inimigo dele, como dano mágico. Óbvio que o scale de dano mágico é muito melhor, mas lembrando que o dano físico também tem outras questões, como ataques críticos, que são muito poderosos e que, sim, né, lembrando que ele herda parte de efeitos de ataque. Então, tecnicamente, o dano crítico, que são danos físicos ADs, passam a ser convertidos como dano mágico crítico no adversário. É uma força muito boa, mas aí varia muito sobre o estilo de jogo que você quer ter com ele. Né? Vamos ver o que. Então, voltando ainda ao estilo da passiva.
O Nathan herda esses efeitos de ataque. Efeitos de ataque geralmente são aqueles efeitos que a gente fala sobre itemização, como a Caçadora de Demônio. Você tem um efeito em que você vai causar um pouco mais de dano no seu adversário, dependendo da quantidade de vida base que ele tem, né? Então, geralmente ele vai lá, causa um dano físico no cara, e a soma dá mais um pouco a mais de dano por conta do efeito da Caçadora de Demônios, que é o item. Se você fizer isso pro Nathan, ele vai causar um dano mágico sim no alvo. Só que ele vai dar um dano mágico extra, como se ele herdasse essa parte, entre aspas, de dano físico. Então, tecnicamente, o efeito da Caçadora de Demônios também aplicaria nessa conversão de passiva e causaria dano mágico no adversário. Ok? Acho que dessa parte aí deu pra entender. Mas Henrique, por que será que é tão nerfado, né? Pô, os projetos de ataque do Nathan tem um dano base, mas esse dano base é muito baixo, o scale dele também não serve, então, vamos lá. A gente sabe que naturalmente todo mundo tem ataque físico base no começo do jogo. O Nathan, por outro lado, também. Ele tem, deixa eu ver aqui, na lista de heróis, o Nathan tem um total de 110 de dano físico dentro do jogo, mas ele não tem dano mágico. Esse dano físico, no caso, vai ser convertido, né, para essa base de 50%, mais esses 45% para causar dano, né, que vai ser convertido, no caso, como dano mágico. Então ele ficaria mais ou menos o seguinte: ele tem 110, vamos arredondar para 100 o dano dele, então ele daria 45 mais 50 de dano físico, tá? Se 100 fosse o dano base dele, de ataque básico, dano no adversário, só que como dano mágico, porque é convertido. Se ele, exemplo, ele tem esse 110 de dano base, aí ele, sei lá, comprou um item e ficou com 100 de dano mágico. E aí ele vai somar esses dois danos para transformar em dano mágico. Ficaria 45 base, mais 50 de dano físico, mais 70, porque 70% de poder mágico total, é dele que ele comprou o item, a gente está supondo que ele comprou um item, e aí sim ele ficaria com um total de 95, aí sobe 70, tira 5, 165 de dano físico. Opa. 175 de dano base para a habilidade que vai ser dado no adversário como dano mágico. Ok? Mas ainda assim, poxa, parece um pouquinho, né? Meio memes, né? Tipo, pô, estranho. Mas lembra que o ataque básico dele também é diferente. Que é uma habilidade, é um ataque básico que vai e volta no adversário. Né? Essa habilidade atinge o alvo e volta por ele. Então, quando você começar a bater no cara, tu vai ficar like, nossa, que sensação estranha, né? Tipo, parece que eu não dou dano. Mas quando você fica acumulando muito auto-ataque no adversário, você vai perceber que ele é muito bom como se fosse uma Mia, como se fosse uma Hanabi na mesma situação. Porque ele precisa de tempo para escalar certa quantidade de passiva, né? Obviamente, para ele ganhar velocidade de ataque e velocidade de movimento, e ainda assim causar o máximo de dano no adversário com o tempo. Lembrando que tudo que ele está fazendo aqui, o seu clone reverso faz a mesma coisa. Então, tanto o seu ataque básico também funciona da mesma forma. Ou seja, a gente vai ver também sobre os atributos desse clone reverso para vocês verem como essa força dele atinge os adversários. Ok? Acho que é tranquilo, né? Vocês entenderam. Fora, né, o conhecimento de Nathan sobre magia e tecnologia. Tudo que você for fazer sobre dano físico, de roubo de vida, vampirismo físico, etc., ele vai converter para roubo de vida mágico ou vampirismo mágico. Né? Acho que só, no caso, só o roubo de vida, né? Acho que só o roubo de vida. Não fala sobre vampirismo, mas quem quiser dar uma testada, né? Pra quem não lembra, vampirismo é mais sobre habilidades. Você causa habilidades no adversário e essas habilidades retornam como vida pra você. Até roubo de vida base, padrão, como a gente fala, é quando você dá ataques básicos no seu adversário e os seus ataques básicos fazem você retornar vida dependendo da quantidade de dano que você dá no seu adversário. Então, vampirismo é habilidade, que retorna a vida, e roubo de vida é ataque básico, que retorna a vida. Nesse caso, fica só como roubo de vida mágico pro Nathan, porque ele vai dar ataques básicos e retornar a vida. Tá bom? O que é bem interessante, então, se você fizer uma garra de raça, você vai perceber que você vai regenerar muita vida, porque ele vai converter essa porcentagem para dano mágico, então fica a critério. E isso também, eu não sei se outros itens como mana e etc, para ele ficam mais interessantes, a gente vai ver depois que a gente fazer uma analisada nas builds, fica melhor. Ok, eu acho que fica por aqui, né? Fora a outra explicação da parte de cima da passiva, que ele ganha aí acúmulos para velocidade de ataque e velocidade de movimento. Lembrando que esses acúmulos já funcionam no começo do jogo, mas eles se potencializam para o meio final do jogo, tá? A gente vai pegar a Carla aqui agora, calculadora, e vamos ver agora direitinho, esses números. Acertar um inimigo com habilidade, cada acúmulo 5 vezes, concede 7.5 de velocidade de ataque e 7.5 de velocidade de movimento. Tá. O 7.5 pelo menos é base de velocidade de movimento. Então 7,5 vezes 6,
ele vai ter 45% de velocidade de movimento e 45% de velocidade de ataque no começo de jogo, tá? Se ele acumular essas habilidades no adversário. Lembrem disso. Então, isso aqui já é muito forte, tá? Para uma habilidade. Nada aqui no jogo que eu pense dá esse acúmulo de velocidade de ataque para alguém. Óbvio que para estacar isso já é bem difícil, porque lembrando, as habilidades do Nathan têm um tempo de recarga um pouco mais altas do que você pensa, então acho que não é uma situação aqui que realmente ele consiga fazer isso logo de cara, mas lembrando que fala que o clone reverso dele consegue fazer isso. Então, dependendo da duração aí que a gente vai ver também aqui próximo, né, ainda na continuação desse vídeo, ele fica com mais acúmulo sobre isso. Lembrando que isso vai para 15%. O que também já é uma situação um pouco mais delicada, porque no late game, 15% vezes 6 dá 90. E ele ganha 90 de ataque speed. E 90 de ataque speed é muita coisa, pô. Também não é algo, nada que eu vejo dar isso aqui, saca? 90%. Já é uma coisa que provavelmente nem precisaria fazer velocidade de ataque, entre aspas, porque se ele conseguisse esse acúmulo por inteiro, não sei se ele barraria, né? Porque o jogo tem um limite de velocidade de ataque, né? Não sei se são 2 ataques básicos ou 2 ataques básicos e meio que ele pode dar por segundo, né? E aí o jogo praticamente dá isso. Então por isso que o pessoal já faz dano base alto pra ele, só escala bastante dano mágico bruto e depois ele tipo deixa bater sozinho porque o boneco é retardado. Entendeu? Basicamente essa conta. Eu fechei a calculadora, quer ver que eu vou precisar dela? Vamos lá. Vamos para a primeira skill. Ah, tem que mostrar, né? Sou maluco. Vamos ver se tem vídeo, né? Da passiva dele. Vamos ver. Ai, que preguicinha. Ó, o que tá em cima dele é mais ou menos onde mede a passiva dele. Tem mais ou menos 6 acúmulos aqui? Dá pra ver 6 acúmulos nisso aqui? Eu não tô vendo nada. Não consigo ver 6 acúmulos aqui. Só se pega 2, 4... Como se fosse 4 acúmulos, vai, finge que são 4 acúmulos aqui. E lembrem, ó, vejam o ataque básico dele. Ele vai jogar 2 habilidades primeiro, e aí ataque básico, ó, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Esse dano mágico na ida e na volta é o mesmo. Então, quando você vai trocar com alguém, tipo assim, não pensa que, tipo assim, eu tenho 70 de dano de ataque, se eu der um ataque básico no cara, não mata. Mas lembra que seu ataque básico vai e volta. Então, se acertar, você dá 140 de dano no cara. Então, vai ser o mesmo dano que o cara vai tomar na ida, ele vai tomar na volta, independente. Só se tiver mais alguma coisa de sobre-efeito, aí é outra história, mas é muita coisa, beleza? Vamos lá. Vamos à primeira habilidade, sobreposição. Nathan tira uma densa magia, né, densa massa de energia, causando 225 mais 100% do seu ataque físico total, mais 140% do seu poder mágico total, ao dano aos inimigos ao longo do caminho. Lembra que eu falei que é um tempo de recarga um pouquinho alto? Então, 8 segundos, 7, 7.2, 6.8, 6.4 e 6, tá? A média tranquila, né? Ele tira 0.4 aí, né? Tipo 0.4, 0.4. Bem tranquilo. Bem suave. Não, o scale dele não é tão assim. O custo da habilidade aí sim. Ok, 65, 71. Deixa eu dar uma olhada quanto ele tem de mana base. 443, tranquilo. Tranquilo para essas habilidades aqui. Dá mais que o tempo de recarga um pouco alto, é a principal dele, né? A primeira principal dele, então é tranquilo. E o dano base vai aumentando. 225, 285, 345, 405, 4465 e 525. E lembrando que o scale das habilidades também é muito forte. Então, além disso, mais uma vez mostrando aqui para vocês que ele escala muito bem. Porque o scale dele é muito forte. Lembrem disso. Ele tem aqui uma crescente de dano ok para uma habilidade, que obviamente ele não é Spellcaster, tecnicamente, mas isso aqui ajuda bastante. E aí ele tem um skill muito bom de 100% da habilidade, ou seja, ele sempre vai ter, entre aspas, level 1, 110 a mais de dano nessa habilidade, porque ele soma 100% ataque físico, né? Mas ele vai dar dano com mágico, então lembre disso. E mais a soma de 140%. Então, se eu tiver 100 de dano mágico, quanto é 140% total? Seria 100% do valor do 100 mais 40%, né? São 140%, então a gente soma mais 40 aí nessa mesma matemática aí para dar 140 de dano, entendeu? Fica mais ou menos nessa medida aí. Então vamos lá. Apesar de que 140 de 100, deixa eu dar uma olhada, né? Deixa eu chamar a Carla aqui de novo, que a Carla pode estar me matando aqui se eu falar coisa errada. Tem que deixar essa calculadora aberta, vou deixar fixada essa calculadora, pô. 140% de 100. 100%, não, 140. É 100 e a gente multiplica por 140? Eu não sei como é que faz matemática de porcentagem aqui. 100 dividido por 100.
140%, 1,4%, essa é a ideia mesmo. Tá bom, eu não tô louco. Eu fechei a calculadora de novo. Falei que vai precisar. Vou ficar precisando 20 minutos aí, eu vou ficar toda hora dando alt tab pra pegar isso aqui. Tô ficando maluco já. Enfim. Lembrando que também uma das características dele é que todas as suas habilidades também são como dano mágico. Então, independente do scale, que ele vai escalar das duas formas de forma híbrida, assim como a Kimi, tá bom? Ele vai causar dano mágico no adversário. Então, ok. É uma skill bem tranquila, é uma skill de poke, é uma skill pra te ajudar a fazer clear wave, é uma skill bem interessante, ela tem um alcance legal, tá? Pra quem não viu, vai até aqui mais ou menos a metade da pedra, é o alcance. É só um disparo, não tem nada demais, ele é o que vai te proporcionar a ativar a passiva, ok? Cada acúmulo de passiva que você vai ter. Tá vendo? Deu pra ver mais ou menos a ideia. Cada hit que ele deu foi um stack a mais. Então, se você acertar aí 3 pessoas, você vai ter 3 stacks e assim vai. É uma medida bem interessante aí pra tu, lembrando, ter velocidade de movimento e velocidade de ataque com a sua habilidade. Ok? Foco. Nessa foi a primeira habilidade. Segunda habilidade. Interferência. A decorrência é a verdade. Eu tô gostando de ler essas coisas aqui. Eu li isso aqui? Não há colapso, a decorrência é a verdade. É uma skill de 12 segundos, a interferência, um custo de 80 de mana base, e vamos lá. Natan lança um atrator gravitacional, que carrega os inimigos em contato ao longo do caminho, causando 150 de dano base, mais 50% do seu ataque físico e 70% do seu dano mágico total como dano mágico. Mais uma vez, a conversão aí já vai sendo feita naturalmente. Dependente do skill que você tiver, essa skill em específico vai dar dano mágico, tá? Beleza? Então é isso. O atrator explode ao chegar ao seu final, jogando para trás os inimigos próximos, causando 30 mais 10% de ataque físico total, escalado, e 14% de poder mágico de dano a eles. Lembrando que essa é uma habilidade com 2 tipos de danos. É um dano que você acerta um alvo enquanto ele é carregado, e no final, se o alvo percorrer esse trajeto todo, a esfera explode e causa mais um daninho adicional. Tem que ver se esse daninho adicional destaca na passiva, tá? Acho que não. Acho que é tipo um só. Se acertar um dos dois ali, já destaca, dá um stack de qualquer jeito. Mas vamos lá. Porque senão ia ficar muito roubado, sendo sincero. É uma habilidade com um nível já mais alto, lembrando, né? Pra estacar nos adversários é bem mais complicado. 12.0, vai de 11 até 10 segundos. Não vejo ele fazendo tempo de recarga, então é uma skill bem prioritária, é uma skill chave dele praticamente. Se você ver ele gastando essa habilidade, tu vai pra cima de qualquer jeito, porque ele não vai ter mais por um bom tempo, e 12 segundos é o suficiente pra tu matar qualquer coisa, né, dentro de um jogo, se você for um assassino, um soldado, o que seja. Deixa eu ver. 80 até 120, também bem tranquilo, não é uma coisa que gasta muita mana pra começo de jogo, ele não vai ser punido por conta disso. E esses danos adicionais escalados não são algo tanto assim. São 30 de dano praticamente, né? 8, 9, 10, 11. São 30 de dano somando cada. E ainda 5 de dano somando também. Então ele soma 35 de dano a cada skill da habilidade. Né? Somando os 2 danos que ele causa no alvo. É alto? Não. Essa é praticamente uma skill que é controle, uma skill ali pra ele, tipo, ficar safe, uma skill, talvez, não vejo como uma skill de iniciação, mas é uma skill ali de, tipo, potencial. É uma skill ali que realmente ele vai utilizar ela pra uma situação muito específica, ele não pode gastar a qualquer momento só por gastar e ter passiva, saca? Existem casos que podem, mas, tipo assim, a ideia principal dessa habilidade é você se proteger, né, de inimigos, de avanços adversários, ou então até mesmo de, tipo, você pegar alguém fora de posição ali, alguém tentando, sei lá, fazer um, tipo assim, tricks, aí tu vai lá e joga essa habilidade no cara e teu time vai em cima. Tipo, não serve tanto pra iniciação, porque tu afasta alvo. Mas ainda assim, tipo, eu sei que existem momentos e momentos e deve ter alguma oportunidade pra isso. Então vamos dar uma olhada, por mais que a passiva tenha mostrado todas as duas habilidades, a gente vai ver agora a situação. Vai empurrar um alvo e o outro vai acabar sofrendo dano na explosão, tá vendo? Eles vão até um alvo e parece que existe uma mensagem meio disso aqui, distorcida. Deixa eu dar uma olhada de novo. Vamos lá. Cadê minha caneta? Vamos pegar a caneta. Vamos desenhar, família. Eu gosto muito de usar essa canetinha para desenhar. Vamos lá. Cadê minha caneta? Aqui. Vamos lá. Percebam que ele dá um corte reto, né? Ele traz todos os adversários para lá. A esfera explode mais ou menos nessa direção aqui. Acertei, tá? Bonito isso aqui, bonito esse corte aqui. Só que, para essa explosão, ele afasta do epicentro dela, os adversários. Essa explosão afasta. Então, se um alvo tivesse mais ou menos aqui, ele seria empurrado para a esquerda. Se o alvo tivesse mais ou menos em cima,
ele seria explodido para cima, e assim vai. Como os dois estão mais ou menos perto, né, do alcance dele, passaram por trás dessa esfera, né, eles foram trazidos para frente de Natan. Então, meio que isso aqui também pode, agora vendo esse ponto de vista, nessa explosão com controle de grupo, pode também ser usada para alguns formatos de engage, mas pode ser troll aí se de repente tu, né, dá uma deslizadinha no adversário. Lembrando que ela também deixa stacks e a gente já confirmou que a explosão secundária dessa habilidade não garante stacks aí ao Natan de conseguir fazer o que tem que fazer. Ok? Fechou. Vamos ver mais coisas. Vamos agora falar da Ultimate. Essa daqui, Entropia? Ponto de interrogação. Né? São nomes muito legais, cara. A teoria de tudo, sobreposição, interferência, mais entropia com um ponto de interrogação me quebra um pouquinho, né? Fica um pouco desprevenido aí, como a gente fala na narração, fica meio pegado. Mas a gente fala só, a gente esquece a interrogação e só fala entropia mesmo, que entropia é muito legal. Vamos lá. Natan invoca um clone reverso numa direção designada a 6 jardas que dura 10 segundos. 6 jardas, tá? A gente precisa lembrar mais ou menos essa marcação de 6 jardas. Ele dura 10 segundos. Em 10 segundos, quantas habilidades eu consigo castar? Num late game, se eu de repente ficar com tempo de recarga ainda assim, vou conseguir soltar só uma habilidade com cada um desses aqui, tá? Não tem o que fazer. Se você tiver com seu clone reverso, tenha em mente que você precisa de suas habilidades já escaladas. Então, primeiro você ulta e depois você joga tipo sua primeira e sua segunda, porque querendo ou não, ele é essencial para você estacar sua passiva por completo. Entendam isso. Tá? As 6 jadas que dura 10 segundos, herda 35% dos atributos de ataque de Natan e uma parte de seus efeitos de ataque. Mais uma vez, lembrando, né, se for aí a caçadora de demônios, sei lá, queimação e etc., o clone também vai ter esses atributos, mas ele vai herdar uma porcentagem, né, uma parte deles, não vai ser 100% causado por ele, tá bom? E copia seus movimentos e ataques de forma reversa. Use novamente e Natan troca de lugar com esse clone reverso. É a mesma ideia do Dexter com o Cloud, tá? O Dexter vai lá, ele coloca o Dexter pra frente, ele troca com o Cloud e assim vai. Só que ele só troca uma vez, então só dá pra fazer isso uma vez, não dá pra fazer duas que nem o Cloud. Cada lançamento reduz o tempo de recarga restante das outras habilidades em 50%. Agora sim, agora nós temos aqui um momento de tecnologia aqui, obrigado. Eu pensei que era só uma vez, né? Cada lançamento, o tempo de recarga das habilidades em 50%, o clone reverso desaparecerá se Natan se distanciar demais dele, enquanto o tempo de recarga será reduzido pela duração restante. Ok. Então, tipo assim, exemplo. A skill tem 10 segundos com 38 de tempo de recarga. Se você gastar a ult e aí você andar para longe do seu clone e quebrar esse link, vai diminuir, tipo, dependendo de... Aí demorou 1 segundo, aí vai ter 9 segundos de tempo de recarga a menos ali, porque será mais ou menos, tipo, justo para a ideia do personagem, beleza? Mais ou menos essa ideia. Com essa intenção de diminuir 50%, cada lançamento reduz o tempo de recarga das habilidades em 50%. Não precisa acertar um alvo, mas ainda assim. Agora sim a gente pode ter uma ideia que você pode gastar 2 vezes essas habilidades. E lembrando que a primeira habilidade dele principal causa muito dano. Então isso aqui para finalizar, para de repente dar tipo um fight back no adversário é muito bom. A entropia lança 6 jardas. Então vamos ver qual é a distância de 6 jardas aqui. Tá bom? A câmera já fica num movimento muito mais engraçado, tá bom? Porque ela expande, então fica muito mais divertida. A câmera para ser feita. Percebam que quando ele anda, você percebe uma coisa estranha do movimento do seu clone, né, no caso, porque querendo ou não, ele faz o reverso. Então ele anda para trás mesmo. Para ele é normal andar para trás. E aí, se ele apertar a habilidade de novo, ele consegue simplesmente trocar de posição com o alvo. O lançamento das habilidades, quem percebeu, né? Vamos ficar de olho aqui no clone. Porque ele lança habilidades. Quando ele lança as habilidades, olha lá, vai e volta para ele. Então, tudo isso ele consegue fazer. Tá vendo que é mais 59? Ó, 170, aí 59 do clone. 59 é dele porque ele vai causar menos dano nesses atributos. Para esse personagem em si, a condição de late game dele é muito mais absurda. Ele é um dos DPS que tem muito potencial, ainda mais pela essa causa dele ter muito mais dano por segundo, tá? Por conta desses atributos dele, ainda mais escalonamento com passivo. A história dele, vamos ver, de alguns anos atrás, bastante parágrafo.
tá? Eu não sei, eu acho que ele tem alguma amizade com a Odette. Eu não lembro se eu tinha visto alguma coisa dele, algum clipe, né, com a Odette, mas fica a critério, não sei se é da região, tá? Vamos fazer as comparações, então, dele com atributos, né, básicos com outros heróis, tá? Vamos lá. Nós temos o Nathan aqui, ele é um herói com 2.530 de vida, base, ok? Escala com 142 por nível e tem 4.523 de vida no nível 15, que é o nível máximo. A Kimi, por outro lado, tem 2.450. A Kimi já é mais punida quanto a isso. Tá? Ela tem 117, apanha muito mais pro Nathan e fica com 4.000 de vida no final de jogo. Né? Descartando ainda a ideia que a Kimi tem uma mobilidade melhor do level 1, 2, né, do que o Nathan. Mas que o Nathan tem a passiva, ele demora um pouquinho mais para escalar essa passiva, né? Lembrando, ele não tem tanta mobilidade no começo do jogo. E a Kimi tem aí um dashzinho que realmente ajuda ela tanto a recuperar os ataques primários da arma dela, quanto aí a dar lentidão nos adversários. Se eu não me engano, dá lentidão. Eu posso ver depois. Tá? Então ela acaba perdendo quanto a isso, enquanto nossa Melissa, que é a atiradora mais nata até agora, né, da situação, tem 2.460, o Nathan ainda tem mais pontos que ela. Ela tem um crescimento melhor do que o Nathan, ela tem, no caso, 4 pontos, não, 6 pontos de diferença de vida a mais, e ela no level 15 fica com 4.300, ou 4.532, enquanto o Nathan fica com 4.523, ela tem 10 pontos de vida a mais no late game que o Nathan. Tá? Em questão de mana, já é uma situação que a gente compara só com a Melissa, no caso, né? Que não é um spellcaster, mas ainda assim ela incomoda da mesma forma de começo de jogo, né? Jogando muddles e usando lá os seus dashes e tal, então isso tudo também faz a mesma força. Então 443, base, 100 de nível, 448, 100 de nível, e ambos ficam com 1.800 aí no final do jogo, sem perder tanto não. A mana não é tão estipulada assim para esses heróis, para Melissa, no entanto, mas pro Nathan pesa um pouquinho mais. Vamos ver, regen de HP 6.0 vai para 9. Regen de HP de 8 vai para 11, então mais a Kimi tem mais. E a Melissa 6.6 vai para 9.6. Então a Melissa ainda ganha nesse quesito dele de ser DPS. Né? E como a Kimi tem energia, né, é normal que personagens com energia tenham mais condição de vida por segundo. Né? Porque é natural deles, já que eles não têm outra mana, outro DPS ali, outra mana por segundo para gastar, ou etc. Então, geralmente é atribuído a mais regeneração. Geralmente, né? Não são todos os casos. Vamos ver. Mana regen é 3.0, vai para 5.8, vai de 3 para 5.4, mesma coisa, eles têm a mesma condição. Dano físico, aqui é interessante. 110 no caso o Nathan, ele tem um escalonamento de 11, vai para 264. A Kimi tem 90 de dano base, mas lembrando, né, que a condição de velocidade de ataque da Kimi é muito melhor, porque ela tem um DPS, por assim dizer, né, são vários tiros por segundo, mas óbvio que ainda acontece a conversão, mas ainda assim não é algo que deixa barato, né? Ela fica com 216 no final do jogo, ela cresce 9, ela tá mais fraca que o Nathan, em todas as condições possíveis, né, dano base, etc. E a Melissa, no caso, tem 123, tá com 6.5 de dano por level e tem 215 de dano no final do jogo. Ela, por ainda ter mais dano base no jogo que o Nathan, o scale dela sofre muito, porque ela sofre 6.5, né, desse escalonamento. Então, mesmo se ela demorasse ainda mais para subir no jogo, se tivesse mais level, ainda demoraria para ela conseguir chegar nessa condição do Nathan. O Nathan, no caso, teria, né, vantagem de level em cima dela. Deixa eu ver, ele tem 110, ela tem 120. Ela sobe 6. Vai, uns 5 levels de diferença, ele já tem um dano base maior que o dela. Mais ou menos, a série dela. Exemplo, 5, 6, não sei, alguma coisa assim. E aí ele teria mais dano em condição a ela. Acho. 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 5. Então, para chegar no nível dela, seriam 10 pontos. Vamos lá. Depois eu tento fazer uma matemática dessa. Isso aí, por enquanto, só regra de 3 mesmo. Eu teria que fazer umas 15 regras de 3 aqui pra entender mais ou menos como é que funciona isso. Mas, basicamente é isso. Finge que, mais ou menos, tipo, a 6, 7 levels de diferença, ele conseguiria, tipo, passar do dano base da Melissa. E aí sim, de resto, ele já tem um scale muito melhor por conta do crescimento que ele tem. Aí depois é só com itemização, etc. Que aí cada um se vira com o seu. Poder mágico ninguém tem nesse começo do jogo, né? Então, tipo, é tranquilo. O defesa física, ele tem 17 pontos, cresce 3.2. Defesa física da Kimi, de 22, vai para 3.3 de crescimento, tá? Ela é melhor nesse sentido. No Nathan, no level 15, tem 63, ela tem 69, a Kimi, ok? É normal que a Kimi tenha mais defesa física, ok? Por conta de que ela é um herói de médio alcance, curto alcance.
e como ela se trata de um meio carregador, meio carry, por assim dizer, ela acaba sendo muito punida pelo esse alcance que ela tem. Então muitas vezes ela, né, precisa dessa condição para conseguir sobreviver um pouco mais comparado a outros atiradores, porque até ela chegar num alvo, ou então quando os alvos chegar nela, praticamente ela é destruída de qualquer forma. A Melissa, por outro lado, tem 3.3 e um ponto a mais, né, que ela tem 18 de armadura base. Então ela cresce para 65 no final do jogo, e aí ela tem 2 pontos de diferença no Natan só, então ela acaba ganhando nessa defesa. Defesa mágica padrão, né? Não tem muito o que falar sobre, a Des tem praticamente a mesma ideia. A Kimi é diferenciada porque ela precisa desse crescimento diferente, lembrando que ela, né, já é um pouco mais, como eu disse, né, um pouco mais frontline, entre aspas, né? Ela precisa pegar um alcance para realmente trocar com o adversário. Ela é chata quanto a isso, mas ela precisa dessa defesa a mais, senão ela sempre vai ser muito mais punida que todos os outros ADs. De resto, o attack speed do Natan é de 0.87, cresce para 0.09 ainda, nossa, muita coisa. 0.009, né? Então ele vai ter só 1 de attack speed no final do jogo. É bom, né, por conta desses 90% que ele vai ganhar da passiva, então já são outras coisas aí que ele vai ganhando depois do jogo que não tem problema. A Melissa, no outro caso, ela também tem 0.94, tem um 007 e vai para 1.5. 1.5 não é tão grande assim também, da mesma forma, mas, né, lembrando que a Melissa também tem aí habilidades que fazem com que ela ganhe velocidade de ataque, e lembrando também que a itemização dela também pode ocorrer aí de repente ter algum item sobre isso. Então, Nathan, por outro lado, também pode ter. Mas lembrando que o Natan, ainda assim, por sua velocidade de ataque padrão dentro do jogo, é superior ainda assim a essas condições, a todos os levels diante da Melissa. Se ele trocar francamente com a Melissa, né, ele pode demorar um pouquinho para pegar os stacks, e dependendo do dano da Melissa, ela pode solar ele primeiro, mas se ele tiver 100% estacado, ele some com a Melissa de qualquer jeito. Então não tem o que fazer. Tá? Então a gente pegou aqui as 3 bases, sobretudo. Vamos ver mais o que a gente tem. Builds sobre ele. Vamos lá. Ele tem builds diferentes, obviamente, todo mundo já percebeu esse tipo de coisa. Né? Ele pode ser tanto de efeito de contato, quanto realmente mais aquele efeito finalizador de habilidades, etc. Então fica mais a critério de vocês. Para dano contínuo, é muito interessante, tá? Fazer pluma, porque pluma, querendo ou não, tem efeitos de contato, como também a caçadora de demônios. Ela funciona melhor pelo dano, tá? Que ela também tem, ela dá 55% de poder mágico, dá velocidade de ataque, tempo de recarga, que também é legal pelas habilidades do Natan, que ele precisa dessas habilidades para atingir o potencial máximo, o seu potencial máximo, ok? Ele ganha, tipo, mais efeitos de contato, tá? Então, tipo, ataque sagrado, ataques básicos causam dano adicional a 50 mais 30% do poder mágico do herói, tá? Então, esse item já faz mais dano do que a passiva dele base, que a passiva dele base dá 45 de dano base, e aqui dá 50, só que lá o scale é muito melhor, né? Porque lá é 75% do seu poder mágico total, aqui é 30%. Então, meio que a passiva dela, no scale a passiva é melhor, mas o item acaba dando aí mais atributos e realmente soma a mais, então é mais interessante. Né? Além disso, também tem a velocidade de ataque adicional, que funciona da mesma forma. Então, a pluma nada mais é do que uma passiva do Natan, lembrem disso. Se você tiver na dúvida sobre o que fazer, tá precisando de ataque speed e velocidade de movimento e efeitos de contato e tal, faz a pluma, que tá tudo bem, ela vai dar todos os atributos que você precisa. Bota de CDR é interessante? Cara, você não vai precisar de velocidade de ataque se você ficar estacando muita coisa. Então, a botinha é interessante, mas lembrem-se que é uma bota meio injusta. Porque essa bota vai te dar uma ajuda ali sobre habilidades, mas não vai te dar a velocidade de ataque em si. Você usa ela para conseguir acertar habilidades mais rápido no adversário, para ter esse tempo de recarga, e aí sim você ter essa força, essa condição de ter velocidade de ataque o máximo possível. Ok? Para DPS, bastão dourado, ótimo. Ele converte, né, cada porcentagem de crítico que tu tem para velocidade de ataque, mas geralmente quem faz o bastão mágico geralmente nem faz crítico de qualquer forma, né? A passiva dele, tipo, ele dá um hit a mais, praticamente, né? A gente lê até mais para deixar mais claro para vocês. A cada 2 ataques básicos não críticos, que ele não vai deixar ser crítico de qualquer jeito, a velocidade de ataque do próximo ataque básico é aumentada em 100%. Então é como se eu desse um ataque básico. Vamos fazer a contagem, tipo assim: um ataque básico, tempo de recarga, 2 ataques básicos, no terceiro já é ataque básico. Aí para, um ataque básico, 2 ataques básicos, três ataques básicos, 1. É 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entendeu? Tipo, o terceiro sempre vai ser
do lado do segundo ataque básico. Sempre vai ser nessa sequência. Vai ser tipo a coisa mais rápida que ele vai atacar, independente. Tem um limite, obviamente, né? Pra isso. Mas, ok, o limite de velocidade de ataque é aumentado para 500% e adiciona efeito de ataque aciona os efeitos de ataque por 2 vezes adicionais. Então já é uma situação em que vai aplicar 2 vezes a pluma celestial, já é uma habilidade que vai, sei lá, aplicar 2 vezes uma queimação. Então isso já vai se contando, porque lembrando, o clone herda esses efeitos, então o clone vai lá e vai fazer a mesma coisa. Então lembrem desse potencial de tipo DPS alto com explosão dele, que é muito forte, né, nessa medida de jogo. Cristal mágico, obviamente, é muito bom, é o máximo de poder em uma itemização mágica, com atributos que podem crescer até 35%, né, de 21 a 35% aí do seu poder mágico total, então é ótimo quanto a isso. A Força Reunida fica mais com a ideia de roubo de vida mágico, né? Ele dá vida, dá tipo 700 de vida, que é muito bom, e 70 de dano mágico, então já é um atributo para você se manter um pouco mais no jogo, né? Tem um sustain a mais de vida, para conseguir, né, obviamente, lutar contra uns adversários aí. Além disso, também dá um dano base bem alto, né? 70 é um dano muito bom, tá? O Cristal Mágico tem 100, acho que as Asas da Rainha tem 125, né? A Pluma tem 55 e tal, então tudo isso vale. Vamos à segunda ideia. Relógio do Destino já é uma build que você vai precisar mais pensar para meio final de jogo, mas não é uma coisa que vai te dar tantos atributos, tá? É bom você ter dano base, ok? Dano base por acúmulo também, tipo dano mágico que seja, mas eu não vejo ele sendo tão necessitado assim de vida e mana para começo de jogo, né? Ainda mais porque, para começo de jogo, geralmente quem faz relógio também é mago no meio. Então, tipo, também algumas vezes eles demoram um pouquinho para entrar no jogo. Então, se você já é um cara que, óbvio, você precisa demorar um pouco mais no jogo para entrar, não precisa demorar ainda mais, né? Por mais que o scale dele seja ainda uma ideia muito boa. Se você sobreviver ao scale do relógio, faça. É interessantíssimo, porque vai combar muito com o seu dano mágico. E de resto também vai te ajudar um pouquinho nessa situação de mana, que aí você pode ser um cara que vai gastar muita habilidade, né? Mas para essa situação de build, ele vai usar mais as habilidades mesmo, né? Porque a gente tem relógio, a gente tem cetro relâmpago, né? Tem ainda a Glaive Divina, que também é um item de penetração que serve para os dois, né? Inclusive para ataque básico, que é muito interessante. Então, tudo isso também tá ok, tá? O Cetro Relâmpago é interessante por conta desse raio a mais que ele causa nos adversários próximos, né? Então, já é um efeito mais interessante. Também escala com mana, então por isso que geralmente ele vem acompanhado com o relógio, ok? Padrão. E uns itens de velocidade de ataque, né? Com efeitos de velocidade de ataque. E como assim efeitos de velocidade de ataque? Lembra que eu falei da Pluma? Pluma concede um efeito a mais de dano mágico, né? E aí tem itens físicos que também se beneficiam disso. E aí fica a seu critério. O legal é usar geralmente uma caçadora de demônio para você, se você for contra muito bruiser, muito tanque, porque, querendo ou não, o único item que realmente ajuda, sendo mágico, a bater em tanque, seria a varinha explosiva. E a varinha explosiva, não. A varinha brilhante, na realidade, desculpa. A varinha brilhante. Porque a varinha brilhante, no caso, ela acaba realmente tendo esse potencial de, tipo assim, mas de DPS com o tempo queimar mais o adversário. Mas o Nathan, ele não funciona com essa ideia de jogar habilidades no alvo. Ele já causa diretamente dano com a caçadora de demônios. Então, óbvio, não precisa ser tão punitivo assim. De repente você tá no meio da sua build, você de repente quer realmente focar em bater em tanque. Você faz, de repente, uma pluma e uma caçadora de demônios, ou então você tira a pluma e já faz uma caçadora de demônios, depois você parte com um bastão dourado e faz cristal mágico e assim vai. Você vai perder um pouquinho de potencial da pluma? Vai, mas ainda assim você vai saber que você vai conseguir ser o cara que vai derreter tanque no seu time. Ah, tô precisando kaitar ainda mais, tá meio complicado destacar habilidade, etc e tal. Força da corrosão, vai lá, você vai ganhar os atributos. E ainda mais, percebam, danos desses itens já são muito fracos. Se você fazer uma pluma, você vai ganhar 55 de poder mágico de base, fora os efeitos de contato, etc. Já nos itens de ataque, você vai receber tipo 35 de ataque físico. E você vai pegar esses 35 de ataque físico e jogar para uma passiva que vai te dar tipo 30% do seu ataque físico total. Então, tipo assim, por mais que seja bom esse tipo de coisa, você só faria o item pelo efeito de contato. Então, muitas vezes você é muito mais melhor você realmente fazer ele todo AP do que realmente significativamente fazer ele AD no jogo, tá? Óbvio que a Lâmina do Desespero já é muito boa, vai crescer ainda mais a sua ideia de ataque, ok? Ela vai dar 50%, vai dar mais dano nos alvos ainda assim, né? Com menos 50% da vida. E ele converte, ele herda essa passiva também, dessa mesma forma. E rugido pela penetração, então a penetração da mesma forma ali para dar uma brincada. Mas realmente, se a gente for ver aqui os prós, eles utilizam de danos, né, mágicos o tempo inteiro. Tem alguém aqui que eu vi com crítico, né? Então vamos ver também como é que tá essa situação. Gosto de Asas da Rainha, tá? O pessoal tá fazendo ali selva.
não é ruim. Natan é um dos poucos carries que podem fazer selva aí e ficar tranquilo, né, pra essa medida de late game. A gente tem a própria carry, tá? Ufa, hidrata. A gente tem a própria carry, que faz a jungle muito bem também, tá? Ela tem esse efeito aí de causar dano nos adversários com dano verdadeiro também. Existe limitação, mas ela limpa. Deixa eu ver. Asas da Rainha. Bem interessante. Não, tô falando pensando sobre carries. Apesar de, tipo assim, de Gold Lane, atirador no caso, pra fazer a selva, aqui me faz. A Mia faz, mas também apanha muito, não tem muita mobilidade, tem dash, ela, tipo, daria pro pessoal fazer, mas realmente, quem faz aqui, definitivo, que pode, que dá bom, Kimi faz, Granger faz, Nathan faz, Edith dá pra fazer, mas ela não conta tanto quanto atirador assim, né, lá de começo do jogo. Vamos ver, e Sun obviamente, que faz. Roger, não penso duas vezes quanto a isso. Mairitel caetaria meio a selva, mas eu acho que pelo efeito dela perder um pouquinho de potencial na passiva dela, não faz tão rápido assim, não. Popô e Culpa eu diria que dá pra fazer. Tá? Eles, pra mim, são bem interessantes nesse estilo de jogo. Mas o Broad não. O Cloud, por outro lado, ele até faz. Porém, eu sei que ele perde um pouco do potencial por conta do emblema que ele gosta tanto. Que já faz ele escalar um pouco melhor e mais rápido que os outros no jogo, porque ele gosta muito de poke. Mas daria para um Cloud fazer a selva assim. De resto, muitos outros aqui dependeriam muito de quem eles estão do lado. Apesar de que, quando você tem um Gold Lane na sua selva, você precisa ser babá dele o tempo inteiro, praticamente. Porque ele vai ser invadido, ele vai ser roubado, ele vai ser, tipo, fuzilado o tempo inteiro dentro do jogo e você precisa protegê-lo. Porque, querendo ou não, é uma coisa que parece troll, mas é uma coisa que vai beneficiar muito ele no meio final de jogo. Porque eles têm muito potencial de jogo, ok? Eu faria uma minha selva facilmente. Acharia troll? Acharia, porque ela não tem setup quase que nenhum pra, né, ajudar o time. Mas eu tenho certeza que ela aí daria um trabalho nessa questão. Ok, vamos voltar aqui ao bonitão. Cadê ele? Aqui. E, ops, live não. E build. Então, vamos lá. Asa da Rainha também é muito bom. Lembrando, né, dá um dano base muito alto, escala bastante com a passiva dele. Força Reunida a gente já tinha falado sobre. Itens de penetração também. Eu acho que se fazer um itemzinho de penetração ali com o Cajado Genial também funciona. Não sei se o pessoal faz aqui, ó. Cajado Genial é ótimo. Pra ele que é DPS, então ele vai ficar toda hora reduzindo o dano mágico, a defesa mágica dos adversários. Então é mais potencial pra o teu mid fazer alguma coisa. É mais potencial ainda pra alguém, talvez, de dano mágico também, tipo sendo um tanque, se favorecer quanto a isso. Então fica aí o critério. Vamos ver. Alguma coisa diferente. Itens de crítico, tá. Lembra que aqui, ele fez 2 itens de crítico, mas desses 2 itens de crítico, ele não fez o bastão dourado. Por quê? Porque o bastão dourado, quando você tem um item de crítico, ele zera o teu contador de crítico, né, de chance de crítico, e transforma o que você tinha antes de chance de crítico em velocidade de ataque. Então, se a gente for parar aqui, dá 25% de acerto crítico e mais 25% de acerto crítico, fora se você pegar um emblema lá de atirador, que também dá um pouquinho de crítico, mas somando esses dois aqui, ele zeraria esses 2 críticos e transformaria eles em 50% de velocidade de ataque a mais para tu. Entende? Então, você perderia alguns efeitos, obviamente, né? Não, às vezes nem é, tipo, nem é bom, tá? Tu fazer esse tipo de coisa, porque ambos aqui precisam de crítico para poder estacar a sua grande força, né? Porque, querendo ou não, se você faz uma Fúria do Guerreiro Selvagem, quando você der crítico, seu crítico aumenta sobre o alvo. E aí, se você vai zerar seu crítico, você tem esse item, você só vai dar velocidade de ataque, então você perdeu um efeito de item muito forte. E a Escarlate, querendo ou não, quando você dá um crítico no adversário, você aumenta a sua velocidade de ataque para dar mais dano ainda, tipo assim, para bater mais vezes no seu adversário. E aí você vai zerar o contador e mais um efeito de item crítico que você perde porque você fez o bastão dourado. Óbvio que 50% de velocidade de ataque é muito bom, mas você faz outros itens aí que, tipo, e mais a passiva que você tem, que você não precisa, tá? Realmente, essa itemização de crítico aqui é só se tiver muito papel do outro lado, cara. Tipo assim, a galera tá, tipo, muito fraca, ninguém tá fazendo tanque lá. E aí sim, tu pega e faz essa build com crítico aqui que você vai se divertir bastante. Mas que você vai ter penetração e bastante dano aqui por enquanto de Pluma Celestial. E no final de jogo ainda, querendo ou não, você pode simplesmente vender a bota e fazer mais um item, tá? Dependendo da variedade,
Você pode fazer um item de defesa, obviamente, né? Mas se fosse uma build assim, exemplo, vou pegar essa build aqui. Fiz todas as builds aqui, tal, pluma celestial, cajado, bastão, cristal, tal, e aí eu ia lá de último item e faria, de repente, não sei, tipo, asas da rainha. Pronto. Vai compensar a velocidade de movimento que eu não tinha antes, tal, para rodar um pouquinho no mapa. Durante teamfight eu vou ter mais proteção por conta do escudo, que eu vou ter muito dano mágico ainda para converter em escudo. E ainda assim, eu vou ter ainda os efeitos de mais dano mágico e ainda mais efeitos de tudo que possa acontecer, fora a minha passiva, que obviamente vai me ajudar e auxiliar mais em velocidades, ok? Esse item aqui é situacional, tá? Bota vigor, no caso, porque querendo ou não é mais se você vai sofrer muito controle de grupo, você precisa sair imediatamente. A bota de penetração já é algo mais ofensivo, ok? Então fica a critério. A queimação é interessante, deixa eu ver. Dano mágico queimará alvos por 3 segundos, então até mesmo ataques básicos dele poderiam queimar os adversários. Se for o caso, ainda assim a ideia de fazer uma varinha brilhante é muito melhor do que uma caçadora de demônios. Então, lembrando, meta Bruiser, né? Já sabe, Bruiser e barra tanque, queima bastante aí a varinha neles. Deixa eu ver. Cara, a voz do vento, o vento na natureza eu não sei não. Parece interessante, eu acho que é tipo assim, é aquele item de defesa situacional que você ainda quer causar dano na partida. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, Cifreiro da Calamidade legal, tá? Porque, querendo ou não, ele spama a habilidade, né? E aí o próximo ataque, mas ainda assim, lembrando que ele tem tempos de recarga um pouco mais altos do que você pensa. Quer fazer isso aqui pra dar uma brincada, realmente tentar dar um one shot no pessoal e tal? Beleza, fica a seu critério. Mas pra mim, minha opinião é que não serve pra tanto. Lembrando que ele acaba perdendo aí bastante esse tempo de recarga. Talvez esse item seja bom, porque eu acho que é 2 segundos. Não, é 1,5 segundos o tempo de recarga, né? Do item. Então, eu joguei uma habilidade, espero um segundo e meio, jogo uma segunda, dá ataque básico, dá uma outra habilidade, ataque básico, só que além disso ele tipo, perde um pouquinho desse potencial. Óbvio que em troca, se você souber bem fazer essa condição de 1,5 de tempo de recarga para esse item, é muito bom. É um item que dá atributos legais, tá? Como CDR, dano mágico, manas, regeneração de mana para ele no começo do jogo. Óbvio que se você souber controlar bem sua mana, você não vai precisar, pensar nesse tipo de coisa. Mas ainda assim, né, fica a seu critério, realmente já é uma 200 QI aqui para você dar 100% do potencial da itemização. E só. Fora defesas, padrões dentro do jogo. O gelinho eu acho interessante, tá? O seto congelante, não. É seto congelante? Deixa eu dar uma olhada de novo aqui. Só pra dar uma bisoiada. Porque pra mim o cetro congelante é interessantíssimo. É cetro do inverno, na realidade, desculpa. É cetro do inverno e a vara da rainha do gelo. O cetro do inverno também é muito interessante. É um item de defesa, querendo ou não, e ele se beneficia. Porque vai dar defesa física, poder mágico, HP, e ele ainda vai poder ficar lá aqueles 2 segundinhos parado, né? Então, vai ficar, acho que 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. 100 segundos? 6, 7, 8, 9, 10. É 1 minuto e 40 de tempo de recarga, né? 1 minuto e meio quase, se você, pessoal, aí pensa no arredondamento. Mas ainda assim é um item muito bom ali pra realmente ele que fica, né? Às vezes tá mal posicionado, então fica a critério dele. Tá bom? Vamos lá. Destrinchamos as builds. Vamos ver uma livezinha pra dar aquele plus, só pra gente dar uma julgada no pessoal. Eu esqueci até mesmo de ver na do Gusion, pra ver se a galera é legal. Ó, esse aqui é top 23 global com o Nathan. 60% de win rate. TikToker. Ok, pelo que eu vi no nome, vamos ver. Deixar aquela tela de carregamento que demora anos no meu computador, mas tudo pela ciência, né, rapaziada? Vamos lá. Interessante a ideia dele usar o mercado, tá? Porque, querendo ou não, o desconto na loja é interessante para ele, já que ele precisa de tempo de recarga, né? Ele precisa comprar os itens dele mais rápido, na realidade, desculpa. Então, ele precisa desse tempo para converter a ideia de, tipo assim, se eu tenho que ficar forte aos, exemplo, 20 minutos de jogo, que não é o caso dele, obviamente. Quer dizer, é o caso de todo mundo, na realidade, nesse jogo, né? Desculpa. Mas, assim, eu preciso ficar forte nos 20 minutos de jogo, eu com esse item consigo é complicado. Consigo fazer com que esses 20 minutos virem 17 ou 16, porque eu tenho farmado muito bem, consegui escalar melhor ainda no jogo, tive uma lane phase ótima, tô farmando bastante e ainda tive desconto em alguns itens, entende? Então essa é mais ou menos a ideia principal de você ter esse emblema. Como é que é o nome? Caçador de pechinchas, ok? De resto, deixa eu ver como é que ele tá. Ele tá com um time bem forte, ok? Nossa, o combo dele está muito bom, tá?
Ainda mais só do Bane e do Atlas aqui, tá? Já é bastante coisa. Do outro lado também tem um combo bem interessante, com Terizla e Beatrix. Fora ainda assim a ideia de Lancelot e Cecilion também. Nossa, só dano em área, tá? Entre aspas. Mas vamos ver como é que o pessoal vai se divertir. Vamos ver como é que é. A Novaria escapa muito, cara. Ele veio com é, agilidade. Agilidade não, avanço. Esqueci, não, avanço é o de correr. É um inspirar. Ele veio de inspirar de feitiço. Aqui o jogo já tá tranquilo, né? Uns 10 minutos de jogo. Como é que tá aqui a situação dele? Ele acabou morrendo aqui. O outro tá tentando brincar com ele. Será que ele vai conseguir? Nossa, é Bruiser, né, amigão? Não vai bater no Bruiser tão cedo, não, coitado. Vai só apanhar. É o lance Bruiser, família. Mas é o cara, é o cara. Nhão. Passou a bolinha que eu vi. Saiu fora. Não tem o que fazer. Vamos lá. O Nathan, nesse momento de jogo, já tá com bastante itemização fechada. Ele tá com velocidade de ataque aqui, que parece ser uma itemização para foice da corrosão. Vamos ver que ele vai terminar. Já tá muito bem, lembrando que ele fez pluma, fez cajado genial, tá com bota de penetração, usou ultimate ali pra dar uma corridinha. Pegou o cara tava até agora. Vocês estavam vendo que a gente tava brincando com o lance ali, ele nasceu, foi pra selva, farmou um pouco e ainda matou o cara. O cara tava brincando no jogo inteiro, tava até agora brincando. Vamos ver, ó. Ó o dano, ó o dano. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Essa é a competência dele. Se ele tivesse com a ult ali, ele matava o Terizla facilmente. Vamos ver. Nossa, 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 olha lá. A Beatrix não teve nem tempo de reação. Só o tempo do controle de grupo dela ficar meio tonta ali, né? Tipo, de ir e voltar. Ele não conseguiu nem chegar, tipo, perto de dar um ataque básico. Por mais que ele quase foi brustado nesse meio tempo. Tu viu que a Beatrix até conseguiu trocar inicialmente quando ele ultou. Mas depois que ele jogou essa segunda habilidade, o cara não teve nem tempo de reação. Lembrando aí que ele já tem aí a força reunida, então ele tem esse movimento. Acabou tomando ali do me incitar, não vai fazer nada, né, meu querido? O cara foi pra ultimate do me incitar ali e não tem o que fazer. O cara não vai andar, não vai conseguir se multiplicar, só vai, tipo, parar, bater parado mesmo, que é o que dá pra fazer. Acabou morrendo, cara. Quantos stacks esse cara tem? Não consigo ver quantos stacks tem o Cecilion. Complicado pra ele. Mas o Benizinho, monstro demais. Tá aí se divertindo na cerveja. Que cara bom. Vamos ver. O pessoal já levou o mid. Velocidade de movimento para rotar um pouco mais o jogo. Alguém vai ver aqui? Não. Tá bom. Vamos mais uma vez ver o Nathan. Ele já tá bem forte para esse momento de jogo, tá? Ele tá level 14. Tá aqui, né? Com esses 4 itens já tá ótimo. Né? Lembrando que eu falo dos itens fora a bota, tá? A bota não conta como um item, pessoalmente falando. Se você considera, ok, não vou julgar. Mas não é um item assim tão fabuloso, só pra mobilidade mesmo. Foi pego fora de posição, não gastou ult, mas olha o quanto ele regenerou, cara. Olha o quanto que esse boneco regenerou de vida trocando com alguém, cara. E ele só parou porque ele perdeu ali o movimento, tá ok? Ele perdeu ali, foi stunado pelo Micitar. O Atlas ali até tentou, ele tancou, tá? Mas realmente. Mais uma coisa, ele é um Hyper Carry, mas não é um Hyper Carry tão móvel, tá? Se ele tomar um controle de grupo, ele vai morrer igual. Óbvio que ele tem um ultimate muito bom, um ultimate muito forte, tá? De reposicionamento, etc. Mas, se ele for pego fora de posição, ele vai tomar de qualquer jeito, ok? Não tem o que fazer aqui nessa situação. Vai ser um Lorde ali pra equipe adversária, padrão. Vamos ver o que mais eles vão fazer. Já vai lá o bobo arrependido. Já escreve no chat MB, né? Famoso My Bad. Vamos ver se a galera vai levar. Acho que eles vão quebrar esse mid aí, eles precisam, né? Pra continuar o jogo. O Amon tá lá limpando a selva adversária. Vai ter o Lorde aí pela rota do bot. Ou não, vamos ver a próxima wave. Vai ser pelo mid agora. A próxima wave vai vir pelo mid. Não quebraram, putz, vai ir pelo bot o Lorde. Meu amigo, ia ser tão bom esse Lordezinho pelo mid pra puxar o resto, mas não vai dar. Cara, o inspirado dele vai voltar em 2 segundos. Ele tá muito pronto pra qualquer teamfight que acontecer agora no jogo. Não sei como é que tá o resto do time dele, na realidade. Mas olha só. O Amon vai ser pego fora de posição ali, que eu já tô vendo. O Lance vai pegar ele. Olhar o mapa é sempre forte nesse jogo. A galera tá querendo. Ele tá pedindo pra galera recuar porque ele precisa limpar esse Lorde, pô. Ele tem um potencial muito grande de limpar o Lorde. Vamos ver. Bate, 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 bate. Ah. Ele sola Lorde, tá? Detalhe. Esse Nathan aí com essas habilidades aí e tal, ele sola Lorde facilmente. Nem precisa do Selva. Só garantir um pouquinho mais de pressão pra ele. Vamos ver. Ele tomou o puxão.
Nossa, 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 ele limpou o cara, mas ele tinha imortal, né, velho? E o Bane foi solado. Cara, Lancelot com Build Bruiser é a coisa mais fora da curva que eu já vi na minha vida. E, cara, posicionamento realmente não. Posicionamento é importante dentro do ML, cara, não tem o que fazer. O Natan podia estar forte o que for. Ele tomou um sacodão ali. O Amon ali tá tentando, né? Pra quem não viu. Ele matou alguém? Nem vi se ele conseguiu matar alguém. Eu não consigo puxar a câmera. Só consigo travar a câmera, né? Que legal. Enfim. Vamos ver a última vez? Acho que vai ser a última fight aqui. Acho que não tem problema da gente dar uma visualizada. Acho que não vai ter problema. A Novaria pegou o buff, a impressão? Não, não pegou não. Pensei que ela tinha pegado. E vamos lá. Mais uma vez, então, ele vai voltar. Essa ideia, nesse momento de jogo, já tá muito punitivo pra eles. O mid vai ficar puxando constante, mas ainda bem que é um mid, não é uma side, né? Por mais que mid seja a rota mais importante, mas é uma lane mais safe pra galera conquistar algum tipo de objetivo, ou pelo menos né, focar neles. Porque de resto é só eles darem uma puxadinha. Natan andando sozinho. Se ele aparecer na moita, ele morre. Nossa, ele vai quebrar. Quebra esse cara. Quebra esse cara. Quebra esse cara. Sus. O único problema de realmente esses carries, esses hyper carries, né? Falando por completo, né? Eu ia falar guardar pro final, mas já que foi demonstrado, é que se alguém lá do outro lado fazer uma armadura de Athena, eles quebram completamente a ideia do Natan. Porque, querendo ou não, fica muito tempo, por mais que ele seja DPS, lembrando que o escudo também é por segundo da Athena, tá? Que é o que o Cecilion tá usando aqui, ó. E querendo ou não, você vai receber aqui, ó. Presente de Zeus, ao sofrer dano mágico, ganha 25% de redução de dano mágico por 3 segundos. Então, durante os 3 segundos, ele vai tomar dano reduzido mágico dos adversários. E o Natan é DPS. Então, por mais que ele possa até mesmo escalar, se o cara for mais forte que ele e conseguir matar ele pelos próximos 3 segundos, ele não faz nada. Então, é praticamente isso que vai acontecer. Tá? O único problema do Natan é esse. Se alguém fizer a boa e tirar a Athena do adversário, aí o Natan faz a festa. Mas caso contrário, ele vai sim sofrer muito diante desse jogo. Tá bom? E também não era um posicionamento muito legal dele aparecer ali do nada, né? Mas tudo bem, ninguém tá vendo nada. Tá bom? Ninguém vai falar nada disso aqui. Bora? Beleza, vamos lá. Preparação e suas condições mais do que maravilhosas. Vamos a emblemas. Se você não tem emblema nenhum, cara, não tenho nada a fazer. Cara, o máximo que eu posso te oferecer é um abrir fogo. Mas como ele é mágico, fica aí a critério de você fazer a onda de penitência, tá? Você aumenta mais a escala do nível aí e tal, causa dano. Né, e você ganha mais poder mágico quanto a isso. Se você for inicial, se você tiver isso aqui. Se você não tiver, guarda, porque tem outras coisas melhores. Para tanque, não faz nada. Se você não tiver nenhum dos outros emblemas, só tiver de tanque, tenacidade sempre é a melhor opção. Para mim. Sempre é a melhor opção. Use tenacidade, porque se você não tiver outro emblema, é o que mais te ajuda dentro do jogo, tá? Isso aqui, de te dar defesa física, essa defesa base, salva muito a tua bunda de qualquer coisa. Pra selva, caçador experiente. Melhor opção em qualquer tipo de outra situação que você pensar. Ok? Assassino. Não vejo muita negociação nisso aqui, não. Tá? Eu não vejo como um grande potencial, a melhor coisa do mundo, então, pra mim, esquece. Tem nada disso aqui. Nada de caçador de recompensa, nada de mestre assassino, nada de enfurecido. Pra ele não é um cara que vai querer realmente tirar X1, né? Por mais que ele seja muito bom em X1, lembrando, né, com as condições dele, ele faz o bagulho virar um 2x1, né, com o clone dele, o clone reverso, mas ainda assim não é a melhor opção porque é um jogo curto e, mais uma vez falando, é um jogo muito rápido. Então, poucas vezes você vai ficar ali sozinho para poder aproveitar dessa intimidação. Daqui já é outra história. Né? Você pode usar tanto o Caçador Pechincha, como viu o nosso amigo usar, para ter esse scale mais rápido dentro do jogo, mas você vai perder emblema no final do jogo. Né? Então, você tem que fazer algo no começo e meio do jogo com isso aqui, senão no late game tu não vai ter nada. A condição de queimação é muito boa, agressivo para jogo. Raiva Pura, a mesma coisa, mas esses dois não condicionam muito com a ideia de DPS que o Nathan tem. Então, querendo ou não, ele não é o cara que vai lá, joga uma habilidade e vai embora. Ele é o cara que vai aplicar uma constância no alvo, e aí sim matar ele. Né? Mas fica a critério de vocês utilizar. Eu curto muito mais a ideia da agressividade, porque querendo ou não escala, tá? O dano mágico com o final do jogo, de ambos os lados, e queima isso aqui por porcentagem de vida. Então, é base, é queimação padrão, e se você tiver muito tanque do outro lado, você usa raiva pura. É praticamente isso que eu sempre recomendo. De soldado, nada aqui me interessa. Pra ele ainda assim, tipo, nada. Juro pra vocês, nada aqui é bom. Pra suporte, negativo, loucura da cabeça de todo mundo. Se for fazer, brinca aí e se diverte com a avareza. Acho que é uma condição. Se o Nathan for a mesma coisa, eu ainda não penso que a loja do futuro seja boa. Eu acho que
A questão de avareza é muito mais legal. Tem questão de tudo híbrido para ele, tá? Tanto penetração híbrida, a regeneração híbrida, o tempo de recarga é bom, velocidade de movimento, HP, tudo para ele sobreviver, entre aspas, para ter condição junto do jogo. E de atirador, aí vai um pouquinho mais contra a tua ideia. Porque, querendo ou não, restaura. Eu acho que o carregamento quântico dá uma bugada, né? Por mais que ele vai herdar alguns atributos, mas ainda assim, depende muito do ataque mágico, quanto vai ser convertido no ataque quântico. Para escalar o ataque físico não adianta muita coisa, porque ele não, o scale dele não é bom com o ataque físico. E aí, mas o localizador de fraqueza eu acho que é uma boa para ele. É uma árvore até que interessante, né? Fora o ataque físico que não presta tanto assim para ele, ok? Por conta do 30% da passiva, mas para escalar com habilidades tipo a primeira e a segunda vai 100%, né? Ok. A penetração não é boa, roubo de vida ele converte, chance de crítico é ok, e a velocidade de ataque também é boa. Então, no final, realmente o mago sempre vai ser a condição melhor para ele por tudo que ele oferece, e já que é bom para ele, né? Lembrando que também tem roubo de vida mágico na árvore de talentos ali do mago. Beleza? Feitiços, vamos lá. Executar não é a melhor opção, não tem alcance ele para realmente chegar perto de um alvo para fazer esse tipo de coisa. Caçar, ótimo para selva, se você for utilizar, tem que ser utilizado, senão você vai perder o seu jogo, não vai ter selva. Inspirar, muito bom também, a gente viu o potencial dele de velocidade de ataque, mas por mais que acabe somando um pouco mais, é meio estranho, tá bom? Deixa eu ver. Mas ele faz o limite da habilidade ser maior, então, tipo, ele ultrapassa o limite de velocidade de ataque e ainda deixa que você escale um pouco mais. Então, o item acaba sendo muito bom se você utilizar ele durante aí enquanto você tiver com uma passiva muito alta, tá? O que ajuda bastante ali na fortificação dele. Avançar, mais uma vez, é bom, se compara ao flash, então fica a seu critério, se você precisa de uma habilidade para kaitar um alvo, ou então de um flash para de repente sair de um gancho, né, para não tomar um gancho, não tomar uma habilidade ali que possa ser muito forte para você e acabar morrendo depois da partida. Revitalizar não é uma coisa boa. Eu gosto de Edge, mas também é muito situacional, lembrem disso. Só se tiver muito burst do outro lado, se você se garante na movimentação no posicionamento. Edge é melhor, também é ótimo para essa questão. Petrificar não, tá? Purificar também situacional, vocês sabem disso. O Flame Shot é o que é comparado com Executar, só que para dano mágico, né? Então, se você quiser testar, eu não sou muito fã, ainda mais porque eu prefiro de mobilidade, já que ele é mais para DPS do que realmente um finalizador, ok? TP, já falamos sobre no vídeo passado, então não é uma coisa muito boa diante da mobilidade do jogo. E Vingança também não, porque ele não tem tanta vida assim, não é critério dele ficar apanhando. Beleza? Deixa eu ver, acho que é só, né? Visualizamos tudo, falamos tudo sobre. Deixa eu colocar até minha musiquinha de volta, que eu fico maluco quando escuto as musiquinhas. Vou até dar um upzinho aqui. Vamos lá. Então, este foi o Nathanzinho, rapaz. Então, espero que vocês tenham entendido a passiva dele, porque né, é o que vocês precisam entender. Para competitivo, ultimamente ele tá voltando com bastante força, é muito interessante, mas infelizmente eu ainda fico pensativo sobre a ideia da galera simplesmente fazer uma proteção de Athena, que é um item meta, tá contra dano mágico de qualquer questão, é ótimo contra a Farsa, é ótimo contra a Valentina, então eles acabam sendo aí potencializadores que vão fazer de qualquer jeito para defesa desses caras, e se você tiver com eles entre o seu time, você tá perdendo potencial, porque, querendo ou não, 3 segundos, a gente viu que 3 segundos fizeram diferença para ele conseguir matar um Sicilian nesse late game. Ele apanhou muito, mas também fica ali a questão de você também ter mais paciência dentro do jogo, beleza? Para você brincar com um time fechado, jogar com ele na selva, etc., você vai ter uma experiência mais divertida. Se você quiser puxar ele na selva sem comunicação no time, sem saber da funcionalidade deles, ou então, tipo, se o cara pegar um homem que não é protetivo, um tanque, uma linha de frente legal pra você vai acabar se frustrando um pouco, acredito eu, ainda mais lembrando matchups contra assassinos e soldados. Por mais que soldados você se vire um pouquinho melhor, mas realmente assassino você acaba perdendo uns esquemas. Deixa eu ver. E acredito que seja isso. Se divirtam mais com a build como dano mágico, tá? Dano físico vocês podem testar, mas fica a critério de vocês. Eu acho que vocês não devam gostar tanto, né, quanto de dano mágico, porque realmente o potencial dele é muito melhor escalando pro outro lado. Mas, como eu disse, fica a critério de vocês, meus queridos, e é sobre isso. Se você gostou, deixa seu curtir, seu compartilhar, tal. Vocês sabem como é que ajudam aí as coisas. Muito obrigado pra quem assistiu até agora. Fica aí a análise de tudo. Esse é o Nathan. Nem falei o nome dele, né? É Nathan o quê mesmo? É Nathan o quê? Deixa eu dar uma olhada aqui no atirador. Nathan, este que é o Andarilho do Tempo. Então,
Obrigado mais uma vez pela sua paciência, a gente se vê num próximo vídeo. E lembrando, se você quiser ver algo mais rápido aqui no canal, né, porque eu tô fazendo análise de tudo, então é aleatório aí o herói que eu tô pegando pra falar, você pode aí de repente falar, tô a fim de uma análise da Selena, faz pra mim? Manda aí nos comentários que eu destrincho pra vocês tranquilamente. Um beijo e até a próxima, rapaziada. Fui!